Bem-vindos a mais um episódio da Ações e Companhia. Eu sou o Gonçalo Garcia e comigo, como habitual, está o grande, o único Diogo Gonçalves e hoje temos um convidado especial, o Jorge Cordeiro. O Jorge é Business Manager da Giro, que é um broker que já falamos aqui várias vezes e que o Diogo é cliente e acionista. Portanto, na prática, Jorge, tu trabalhas aqui para o Diogo e vens aqui prestar contas. Exatamente. Para além de sermos a empresa pública, não é? Ainda tenho que dar aqui de vez em quando umas palavras aos acionistas, com o Diogo, e quem investe lá o dinheiro connosco. Pública no sentido de ser public listed, mas não são uma Sim, empresa exato, exato. em Somos português. cotados, digamos. Exato, Quase, exato. exatamente. O meu Muito. português vai de mal a pior, agora desde que estou fora, isto está mais difícil. Não falas muito português. Não, só falo inglês. Então, nesse sentido, e como leio em inglês muitas vezes também, neste momento falo mais em espanhol do que português, o que não é ótimo para o Pois meu era, português. eu ia dizer, tu não estás com o mercado em Portugal e em Espanha. Exatamente, exatamente. Ibéria. Portanto, lá está, o português está a ir um bocadinho assim para o lixo. Jorge, explica-nos um bocadinho então o que faz um business manager na Giro. Claro. O título é assim um bocadinho fancy, digamos, não é? Business manager é uma palavra que podia ser por muita coisa, mas basicamente o que eu faço é, eu tento adaptar a Giro ao mercado português e espanhol, ou seja, em outras palavras, ou por outras palavras, é um bocadinho fazer a estratégia do produto localmente, porque basicamente o que aconteceu foi que a Giro cresceu muito rápido, principalmente depois do que aconteceu em 2020, não é? Com as meme stocks, o GME e esse boom no mercado, nos mercados. Então nós começámos a perceber que o nosso produto na Holanda era muito bom, tipo, somos líder de mercado por larga margem, mas depois que tínhamos certas dificuldades outros países, como Portugal, como França, como Itália, Espanha, em que, claro, temos que fazer adaptar um bocadinho o produto ao cliente, principalmente, por exemplo, em termos de impostos, sabemos que aí há sempre muitas particularidades, e então é um bocado isso que eu faço, ou seja, resumindo muito, é definir a estratégia local da Giro para estes mercados, neste caso Ibéria, Portugal e Espanha. Em relação ao tema de impostos, até havia um problema com os dividendos, não é? Dos 28% normalmente que há a retenção normal em Portugal, se fosse através da Giro, por vezes passava aos Exatamente, 35%, não era? correto. Sim, E, ou e, seja, diz isto. e poderia perguntar se conseguiram resolver isso Esse ou é, como é que está. claro, não quero entrar aqui em confidencialidades, mas sim, é um projeto que estou a tomar conta porque sim, sabemos que é desagradável, não é, para o cliente, a forma como o que se passa é que basicamente o cliente é tratado como se fosse um investidor institucional, sendo português, e não tem direito aos tais 28%, então é cobrado 35%, ou seja, tens aqui 7% a mais. Claro que se for mesmo que seja um dividendo pequeno, o dinheiro é do cliente e nós, neste momento, temos a prática e a política de devolver. Claro que às vezes demora um bocadinho mais tempo do que é desejado, mas o ideal, e é esse projeto que estamos agora a trabalhar, é que isso seja totalmente automático, que basicamente consigamos distinguir quais é que são os investidores portugueses que estão a investir em ações portuguesas ou bonds ou obrigações portuguesas, e então esses vão ter logo automaticamente o imposto certo, que é o 28% em Portugal. Esperemos Ok. que seja para concluir este ano. Estou otimista, mas vamos ver. Ok, ok. É um ótimo exemplo do que é necessário adaptar para o mercado local, não é? A parte dos impostos é diferente em todos os países, ainda mais nós temos Exatamente. esta complexidade de tratar diferente as pessoas que não têm a conta em seu nome próprio, não é? Porque no caso de Giro está Claro. numa conta jumbo e quando não conseguem identificar tem os tais 35%. Sim, exato. Nós chamamos SPV, mas é isso, é uma conta jumbo, digamos, uma conta conjunta de todos os investidores que investem e que têm as suas ações. Na prática, isso para o cliente não muda nada, porque o cliente tem todos os direitos económicos das ações em que investe, ou seja, os teus dividendos vão ser pagos ao Gonçalo, como é óbvio. Nem há nenhuma menos-valia, ou seja, no caso muito improvável de acontecer alguma coisa a desvio, esse SPV, esse saco, digamos, esse conjunto, também está à parte, portanto, à parte da empresa, digo, ou seja, se acontecer alguma coisa a de giro, as pessoas têm sempre a oportunidade de ter as suas ações e está como salvaguardado, basicamente, o que é bastante interessante. Acho que é uma premissa
não sei se toda a gente entende isso, não é? Eu também não entendia super bem, porque eu comecei a investir com a DeGiro primeiro, antes de trabalhar para a DeGiro. E neste momento até também tenho ações da DeGiro, disclosure aí, né? Ou seja, tenho aqui um bocadinho risco em triplo. Aliás, tens também um blog, não é? Que é o Samezada. Exato, exato. Aí, E, diz. e tens lá o teu portfólio exposto, né? Pronto, isso também é Sim, outra sim, particularidade. Não é sim, fácil falar exato. expor assim em público, não é? Sim, ou seja, eu acabo por não dizer quais é que são os valores absolutos investidos, só em termos mais percentuais, porque também não quero, pronto, acho que manter aqui um bocadinho a privacidade, mas, ou seja, já que estou a falar dos temas de literacia financeira, dos temas de investir e tal, acho que as pessoas, é interessante para as pessoas, é uma coisa que não tinha visto antes e acho que é uma maneira também das pessoas começarem a interessar-se um bocadinho pelos mercados de capitais e assim. Ou seja, eu acredito que Portugal poderia ter uma economia muito mais robusta, por exemplo, se toda a gente investisse, não é? Ou se as pessoas tivessem um bocadinho mais esse hábito. E pegando também, se calhar, aqui um bocadinho este ponto para fazer a ponte com a de giro. Por exemplo, apesar de eu ser total business manager ou country manager para Portugal e Espanha, muitas vezes também temos contacto com outros países, como por exemplo a Holanda, não é? Que é o nosso maior país, ou o mais forte, pelo menos, e as pessoas investem aqui de forma totalmente diferente, ou seja, é super normal uma pessoa com 18 anos começar logo a investir, aos 20 anos já tem um portfólio super interessante, e pronto, vê-se aí as diferenças bastante acentuadas, e eu acho que se caminhássemos mais nesse sentido, mais, ou seja, mais no sentido da Holanda, Portugal também poderia beneficiar. E a FEMSAD é um bocadinho isso, é só mostrar que não é assim tão difícil, pelo menos começar a investir como se pensa. Muito bem. E alguma outra adaptação que tivesses de ter de fazer ou que a DeGiro teve de fazer para o mercado português? Mercado português, deixa-me pensar. Assim, mercado português em específico não, ainda, ou seja, temos projetos ongoing, mas não posso entrar muito nesses, que estão basicamente a ser deliberados e estamos a perceber se faz sentido ou não. Mas, por exemplo, no mercado espanhol, que é relativamente parecido, posso falar, por exemplo, também tivemos aí o tema dos impostos, novamente, e fizemos parceria com uma startup que basicamente facilita ehm, a entrega de impostos à La Hacienda, que é a mesma coisa que a autoridade tributária em Portugal, e basicamente eles, com a informação que conseguem ter da de giro, que o cliente dá, não é? Um, eles conseguem declarar automaticamente e conseguem maximizar o IRS que tu vais ganhar. O IRS, pronto, IRS espanhol, mas basicamente conseguem maximizar o dinheiro que tu consegues receber, o que é super interessante, na minha opinião, para os clientes espanhóis. Existem muitos projetos à volta de tax, depois existem projetos que são um bocadinho transversais, por exemplo, nós em Espanha também tivemos uma espécie de roadshow por universidades que eu achei muito interessante, que basicamente, e aí podem-me sim ouvir a falar espanhol, que é, basicamente estávamos a dar uma palestra às universidades espanholas e depois até tentámos fazer em Portugal com menos sucesso, sobre como é interessante começar a investir e quanto mais cedo melhor, e o porquê, e que tipos de produtos e assim. E existe sempre, existe sempre esse tipo de projetos. Outro que gostaria de mencionar, por exemplo, que ainda estamos a ver se vale a pena ou não, é, por exemplo, incluir o MBWay para fazer transferências para a Giro por uma forma mais rápida, ou seja, pronto, se calhar vocês sabem, não é? Agora, neste momento, a única forma de depositar dinheiro para o cliente espanhol tem outras alternativas, mas o português é só depósito direto, ou o IBAN, pronto, um banking, e eu acho que o MBWay poderia acrescentar valor, não é? Porque poderia ser mais rápido para o cliente e em situações, sei lá, por exemplo, uma situação mais agressiva em que o cliente tem uma margin call e tem uma margin call, não sei bem o termo em português, um déficit, digamos. Tem Uh, uma chamada a repor o balanço, não é? Exato. Literalmente. Exatamente, ou seja, quando ele tem essa chamada, por exemplo, se tivéssemos um sistema, mesmo que agora já haja os SEPA Payments, não é? Que são instantâneos na maioria dos casos, e a Giro também tem melhorado nesse aspecto, ou seja, as pessoas conseguem depositar de forma mais rápida. O MBWay, por exemplo, é muito familiar para todos os portugueses, acho que é qualquer coisa como 3 ou 4 milhões de portugueses usam o MBWay. Por exemplo, podia ser uma boa adição à plataforma, que é algo que, só que depois aqui, a minha parte, claro, como português, sou sempre o mais interessado em melhorar o mercado português e espanhol, só que depois também tenho que priorizar os projetos e tenho que vender os projetos internamente e tenho que fazer com que o board e as pessoas mais,
pronto, na direção, digamos, consigam ver valor acrescentado ao negócio, ter, por exemplo, o MBA, em vez de trabalhar, sei lá, numa conta pensão francesa, por exemplo, não sei. Sim, sim. E o MBA tem também a dificuldade de ter custos para a corretora, não é? Não teria custos para os clientes, mas depois tem aquele fee de Sim, transação sim, ou enquanto que uma seja, transferência normal não teria esse custo. Portanto, tem essa dificuldade exato. acrescida. Sim, aqui acho que como seria um serviço, não sei ainda, ou seja, estamos ainda a estudar o caso, mas como pediste um exemplo, eu acho que esse poderia ser um bom exemplo. Acho que aqui, ou seja, a Giro ficaria com o custo, à partida, pelo menos faz-me sentido que assim seja, porque estamos só a oferecer algo para o cliente, que seja mais benéfico para ele e depois o cliente poderia depositar. Eu acho é que das primeiras análises que fizemos existiria, por exemplo, um máximo que o cliente podia depositar, o que já não é tão ótimo. Uhum. Mas pronto, também, sei lá, Eu diria tenho que ideia, eu Portugal. Diz. tenho ideia que a MBWay só permite transferências até 750 euros. É isso mesmo. Eu acho que é isso. Eu tinha aí 800, mas é capaz de ser 750. Tinha 800 na cabeça, mas és capaz de ter razão. Ou seja, lá está, se calhar para alguns clientes já não faria sentido, mas pronto, também diria. Ou seja, em Portugal as pessoas investem com um volume mais baixo, por norma, há exceções, claro. Portanto, se calhar 750 euros era suficiente para a maioria dos clientes. Ou 90%, por exemplo, não sei. E antes de passarmos aos nossos temas, Diogo, tu como acionista e cliente de Giro, tens lá alguma questão que gostarias de ver esclarecida? Não, não, aliás, nós vamos falando de vez em quando, eu e o Jorge, Ok, qualquer coisa ok. também. Eu também pergunto Exato. ao Oi. Hakim, né? Assim que é o Sim, nome. Ok. Ahim, sim, Hakim, está certo. Sim, Ok, então diz isto, desculpa. ia só dizer só uma última questão da minha parte e vamos aos nossos temas. Em relação ao tema quente do ano passado, a Do inspeção Bafin. do BaFin, notaram algum impacto na forma que os clientes se comportaram ou foi mais ou menos tranquilo? Nós sabemos, porque o Diogo partilhou que ele retirou todo o capital e voltou a pôr para ver se estava tudo ok e correu tudo bem. Eh, Boa mas como o estratégia. Diogo, talvez outras pessoas tivessem feito assim algumas coisas estranhas. Não, a verdade é que, ou seja, eu acho que também não quero entrar muito nesse tema, mas acho que o que aconteceu foi, pronto, no início não foi super claro o que o Bafin disse e, e o Bafin é um regulador que é muito mais metódico, vá, à falta de melhor palavra, do que, por exemplo, a AFM. Ou seja, é mais criterioso e gosta de fazer, se calhar, com mais. Pronto, e que nós, basicamente, agora a Flatex Giro, como é um banco alemão, não é? Nós estamos entre os dois reguladores e temos que também providenciar, ou seja, temos que dar explicações ao BaFin. E basicamente o que o BaFin disse foi que havia certos processos na Giro que não estavam 100% bem montados. E então, por isso, eles usaram aquele cativo de 50 milhões, se não estou em erro, para manter nas contas como forma de proteger os acionistas, proteger os investidores, proteger os empregados e a toda a empresa. Como quem diz, ok, até vocês melhorarem os vossos processos, vocês ficam aqui com este cativo, entre parênteses, claro, ou entre aspas, um, até que vocês consigam provar que os vossos processos estão alinhados com as práticas do BaFin. E o que aconteceu foi, os processos não estavam alinhados com as práticas do BaFin, porque antes estavam alinhados com as práticas da AFM, que é o regulador holandês. Então, basicamente, foi isso um bocado que aconteceu. Depois, o que saiu nas notícias foi um bocadinho, pronto, exagerado, não é? Sabemos que os mídias, é o trabalho deles, ganhar cliques. Um, a nível de clientes, não sentimos assim grande mudança. O que sentimos foi que as pessoas, se calhar, gostavam de ter tido uma comunicação um bocadinho mais personalizada, logo na hora, que nós não conseguimos dar resposta imediatamente e que depois acabámos por dar, mas já foi um bocadinho mais tarde e houve alguns clientes que eu sei que disseram que preferiam ter sabido logo imediatamente por nós. Foi isso o que eu senti mais. E por acaso é engraçado que perguntas isso porque, aliás, numa das entrevistas que eu faço aos clientes regularmente, até estávamos a comentar isso e os clientes estavam a dizer exatamente isso, que era, pronto, se calhar uma comunicação direta aí aos clientes tinha sido melhor, porque depois, quando é explicado, os clientes percebem, ok, isso
pronto, não é uma multa por, não sei, por ter feito alguma coisa má, não é de todo, é simplesmente uma espécie de pronto, de uma proteção ou de uma reserva, digamos, em que pronto, temos ali os 50 milhões parados até que a situação se resolva e estamos a trabalhar por isso. Ok, muito bem. Yeah. Então, e temas para hoje, Jorge? O que é que nos trazes? Eu estava a falar isso com o Diogo, eu não trago um tema muito específico, se calhar eu falaria um bocadinho mais sobre a literacia financeira, eu sei que também vocês tratam um bocado esse tema, ou seja, em aspecto mais amplo é um bocado isso, porque também é um bocadinho o que eu trato no SEMSADA, que é o blog, como o Diogo estava a falar, e é um bocadinho o que se calhar eu também vejo na Digir e principalmente nos clientes portugueses, que por vezes eu sinto que os clientes, e quando eu digo clientes portugueses, se calhar aqui digo o sul da Europa, é o que nos falta um bocadinho para chegar aos calcanhares dos outros. Não é que não sejamos bons ou maus investidores, é simplesmente precisamos de mais pessoas a investir. E acho que se tivéssemos todos um bocadinho mais literacia financeira, conseguimos depois descomplicar um bocadinho a nossa vida financeira também. Sem dúvida, é uma daquelas coisas que tem uma externalidade positiva, não é? Quanto mais gente se interessa, também puxa mais e toda a sociedade fica melhor. Se todos agirmos de uma forma com mais literacia financeira, mais racional. E, Diogo, o que é que nos trazes? Eu hoje venho-te falar de um livro que tu me emprestaste recentemente e que acabei agora de ler. Se chama Shoe Dog e que basicamente é uma autobiografia do Phil Knight, que é um dos cofundadores da Nike. Achei muito interessante. Esse livro é espetacular, eu gostei muito. Lê-se num instante, é muito fast-paced. Lês também, Jorge? E também é muito bom. Sim, os três já lemos, portanto estou muito curioso para saber os pontos, os teus takeaways principais do livro. E o meu tema, já pré-anunciado, foi um tema que acabámos por não conseguir abordar no último episódio, vai ser falar sobre Vidrala, e se calhar eu arrancava já, e depois passávamos para... Já que na semana passada não conseguiste falar, não é? Exatamente, já que na semana passada não chegou à minha vez, arrancava e depois poderíamos passar ao convidado e deixávamos aqui o senhor da Nike para o fim. A Vidrala, eu e o Diogo, no início do mês passado, fomos até à Assembleia Geral, no País Basco. Foi a primeira Assembleia Geral do Diogo, sempre, não é, Diogo? O que é que tu achaste da experiência? E há algo que tenha surpreendido? Conta-nos um pouco como foi. Então, é o teu tema ou o meu? Não, podes dar um à chega. Gostei muito de ir lá. Entretanto, já fomos a outra, cá em Lisboa, mas gostei muito de ir lá. Estava à espera até de um ambiente mais formal do que foi. Achei o pessoal super receptivo, pequenino, até a empresa até tem alguma dimensão, portanto também estava à espera de se calhar um bocadinho mais gente, mas não estava lá muita gente, não estava para aí umas 20 pessoas, 30 pessoas. Mas foram super receptivos às tuas perguntas, foste a pessoa que fez mais perguntas lá na Assembleia. É verdade. E depois aquilo nem durou uma hora, se calhar. E depois fomos muito bem recebidos para uma mesa cheia de pinchos e bom vinho. E deu para fazer networking e falar lá com muita gente. E mais uma vez, o board lá também foi super receptivo e veio falar com toda a gente. E gostei muito da experiência. E assim, tu mencionaste que depois fomos uma aqui em Portugal, fomos à Assembleia Geral da Estoril Sol, e é giro comparar a diferença, apesar de uma ser muito mais pequena do que a outra, a Estoril Sol acaba por ser muito mais formal, não é? E há sempre aquele distanciamento. Sim, mas pelo tema, desculpa, é pelo tema da empresa, ou seja, é mais por a Estoril ser um bocadinho mais casino, uma empresa mais ou menos financeira, ou é pelo perfil das idades, ou porque é que acharam essa diferença de formalismo? Eu que já fui a várias em Portugal e algumas a Espanha, eu diria que é um pouco pelo perfil da empresa. E também o facto de ser português também é capaz de... Nós temos essa formalidade, né, em algumas das nossas empresas, especialmente estas empresas mais tradicionais, em que os gestores de topo são mais velhos, não é? Eles estão numa faixa, eu diria, perto dos 60 anos, alguns acima, portanto, realmente aqui a notar-se a diferença. Enquanto na Vidrala,
Se bem que o Sherman da Vidrala também tem. Sim. tem O Sherman da bastante idade. o Sherman da Vidrala tem 65 anos, tem para aí 65 anos, à volta disso. Mas depois, a board da Vidrala, portanto, o CEO, o CFO e afins, Sim, têm todos à volta dos 50 anos. Portanto, é uma geração um bocadinho diferente. E foi em espanhol ou em inglês já agora? Que se os espanhóis a falar inglês, aquilo é sempre um castigo. Não, Foi em espanhol. foi em Foi em espanhol. Nós espanhol. estávamos Ok. com medo de ser em basco, e se fosse em basco estávamos bem Pois é, tramados. pois é, Assim. pois é. Mas foi em espanhol e, e claro que deparam que eu era português muito facilmente, mas porque o meu sotaque é incrível. Mas foi interessante. Eu gostei bastante de ter ido. E pronto, entrando aqui um bocadinho do meu tema, eu no meu Substack eu escrevi um pouco sobre o M&A das vidreiras na Europa, entre as quais, com um foco especial na Vidrala. No artigo que fiz tem todas as aquisições que a Vidrala fez nos últimos 20 anos. E se tiverem a oportunidade podem ver no Staying Rational, e depois eu coloco o link na descrição e colocarei o link também do Sem Mesada, para quem Tenho que tiver interesse. subscrever a tua newsletter, que eu acho que ainda não fiz. Isso, força. E quem ainda não fez, faça que... Eu não escrevo muitas vezes, portanto não há grande spam. Okay. Mas hoje vou falar sobre duas das inúmeras aquisições que a Vidrala fez ao longo destas 2 décadas, e eu acho que são duas aquisições que acabaram por ser ótimas lições. E a primeira foi exatamente uma empresa portuguesa chamada Ricardo Gal. A Vidrala comprou-a em 2005 por 22 milhões de euros. 80% deste valor foi pago em cash e 20% foi pago em ações. Esta foi a única transação que a Vidrala usou as suas ações próprias como meio de pagamento. E o valor pago em ações correspondia a uma participação de 2,4% na Vidrala, e que à data valia 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. Pronto. Desde então, a Vidrala recomprou ações próprias e esta participação cresceu por si para 2,7, e ao dia de hoje, isto 20 anos depois, vale 75 milhões de euros. Entretanto, a família Gal, para além desta consideração inicial, também recebeu dividendos, e os dividendos destes 2,4% que se tornaram em 2,7%, somam a 10 milhões de euros ao longo destes 20 anos. O que é incrível, não é? Porque conseguimos ver aqui facilmente que para a família Gal, como nunca venderam, aliás, provavelmente até reinvestiram parte do cash, porque ao dia de hoje têm 3,4% da Vidrala, acabaram por ter uma 20 bagger em 20 anos, que é um retorno sobre o capital de cerca de 17% ao ano, o que é espetacular. E o valor agora deste montante, que ao início era só 20%, já é muito superior a todo o montante que receberam ao início. Portanto, aqui conseguimos ver uma coisa que é fantástica no mundo dos investimentos, que é o efeito compounding. Mas para mim, a grande lição disto também é que seguramente ao longo destas duas décadas houve alturas em que o preço da ação da Vidrala esteve caro, outras alturas que esteve barato, houve alturas desafiantes, houve alturas em que a família Gal poderá ter equacionado vender a posição, mas a verdade é que nunca o fez. E até agora tem sido muito bem remunerada por isso. Isto lembra muito aquela frase do Peter Lynch, que é watering the flowers and cutting the weeds. Devemos ter atenção a isso. E a maior parte das pessoas tem tendência a cortar as flores e a deixar as ervas daninhas crescer, com medo de assumir perdas. E recentemente o Moniz também tem dado algumas palavras e também sobre isto. Ele ressente-se muito de ter vendido 1% da Ferrari na altura que a Fiat fez o spin-off. E é exatamente isto, é a dificuldade da decisão da venda. Normalmente, quando ele costuma dizer, se está caro, é melhor não vender. Se está muito caro, mesmo assim é melhor não vender. Só quando está estupidamente caro é que se deve vender. Certamente haverá muita gente com opiniões diversas, mas o facto é que aqui está mais um outro caso, é independente do preço da ação, porque estava investido em alguma coisa de qualidade,
no longo do prazo, esta família foi muito bem recompensada. Sem dúvida. 17% ao ano é bastante Ele, bom. ele costuma dar o exemplo da Walmart, não é? O Walmart, quando fez o IPO em 1970, e pá, e desde o IPO, eu não sei os valores corretos, mas é tipo uma 1000 bagger, ou o que é desde então. E os melhores investidores foi a família, e provavelmente devem ter sido os únicos que nunca venderam desde a IPO até agora. Tens aqui uma das empresas com maior retorno, mas que na verdade não há ninguém que tenha aproveitado estes 1000 baggers a não ser a família. Foram os únicos que não venderam. E é realmente impressionante e importante a ideia da regra número 1 do compounding, que é nunca quebrar o compounding desnecessariamente. Exatamente. Nunca interrompas o compounding. Mas é difícil, não é? Holdar a ação. Ou seja, eu estava a pensar num exemplo que se fala muitas vezes aí na internet, dos finfluencers e tal, que é a Amazon, que não é? Tem um retorno ridículo também, mas o pessoal esquece que acho que foi em 2000 e qualquer coisa, a Amazon caiu 95% na bolsa, dos 100 aos $5, ou uma coisa assim do género. Não sei se estes valores batem certo, mas foi uma coisa assim. Ou seja, e é preciso ter umas mãos muito fortes para aguentar uma queda de 95% numa ação, não é? Portanto, é isso. Mas eu acho que ainda há pior do que isso. Eu acho que nem é só aguentar as quedas. Eu acho que é um bocado, pelo menos para nós que gostamos de finanças, de investimentos, é um bocado complicado manter, porque o ideal a fazer teria sido, lá está, em 1970 comprar a Walmart, e depois não tinhas que fazer mais nada até hoje, não é? Portanto, Exato. para uma pessoa que gosta desta área é muito difícil não teres que fazer mais nada se todos os dias estás envolvido nisso. E essa é que é a verdadeira luta, não é? É porque Sem não tens dúvida. nada para fazer. Não há mesmo nada para fazer. Aliás, o ideal é mesmo não fazer nada. E das conversas que temos, normalmente eu fico com a sensação que tu achas isto especialmente difícil, não é? Principalmente na resistir a trimar, não é? Ok, isto valorizou 30%, é muito difícil nós resistirmos à tentação de ir lá buscar um bocadinho, não é? Portanto, e claramente aqui a família legal está parabéns por não ter feito, pelo menos nas últimas décadas, nunca resistiu sempre à tentação de ir lá trimar um bocadinho. E provavelmente agora esta é a posição mais relevante do património deles, apesar de ao início ter sido só 20% do valor da fábrica que eles venderam à Sim. Vidrala. Tu claramente fazes isso muito melhor do que eu, né? Tens imensas posições, mantens há, sei lá, mais de 8 anos, ou 7 anos, ou 10, se calhar, e tens uma postura muito mais de longo prazo nesse aspecto. Aliás, no outro dia estávamos a falar disto, que é em relação a Interactive Brokers, que tu, na verdade, tu és o pior cliente que a Interactive Brokers pode ter. Tu recebes mais da Interactive Brokers do que pagas em comissões. Portanto, na verdade, eles têm saldo negativo contigo. Não é bem verdade, porque a parte que eu recebo é a parte do short lending fees, em que eles partilham as fees. Portanto, eles recebem metade das fees que partilham comigo. Sim, mas em net, sim, essas fees que eu recebo servem para pagar também as comissões que eu pagaria a transação. Espetáculo. Sim. Mas sim, mas às vezes, agora, por exemplo, com o caso do Facebook, nestas valorizações muito rápidas, dá-me muita comichão não vender. Porque a tentação é exatamente essa, ir lá e, ok, vou trimar um bocadinho. E principalmente como foi uma posição com muita volatilidade e com muita bagagem emocional, agora saberia bem, no ponto de vista psicológico, olha, este esforço todo valeu a pena, esforço emocional, digamos, valeu a pena, portanto vou buscar aqui um bocadinho de lucros, não é? Mas não é racional, porque normalmente nestas situações o melhor a ser feito é lá estar sossegado e... É o nome do teu podcast, Staying Rational, podcast, desculpa, Substack, que é o Staying Rational. Exatamente. Mas já agora duas perguntas. A primeira seria, tens alguma regra para fazer o trim? Ou seja, acima de X% faço trim, ou chega a este, não sei, EPS, ou a métrica que tu definires, não sei. E depois é se aproveitaste o Facebook, porque por acaso, lá está, quem lê o Substack sabe que eu tenho Facebook, mas eu não aproveitei aqueles 90 quando caiu mesmo a pique, ou dei só a posição.
eu não aproveitei totalmente, claramente não fiz bottom tick. Eu acho que as últimas que comprei foi para aí a 130, Ok, não é mau. mas comecei a Está comprar tá bastante. 260 ou algo assim, não sei Sim, bem. sim. Mas comecei a comprar bastante antes. Hum, Qualquer das formas, não tenho nenhuma regra em especial. É ir vendo, é ir analisando. As vendas que tenho feito é porque mudo de opinião Claro, ou porque preciso do dinheiro, obviamente. exato. Normalmente é porque preciso do dinheiro porque surge outras Qualquer coisa. oportunidades muito, muito boas e outra empresa que analisei no Substack, a Ibersol, é uma delas. Quando analisei a Ibersol, não tinha assim muito cash, portanto, precisei de vender outras coisas. Mas é um exercício muito difícil para mim, decidir o que vender para realocar. Mas quando aparecem oportunidades que parece valer a pena, esse é o raro. Mas de facto não tenho nenhuma regra, nem tenho nenhum limite de concentração ou algo parecido. Exato. Mas também nunca te aconteceu, não é? Porque e tu também és uma pessoa com alguma diversificação, não é? Nunca chegaste a estar numa situação em que se calhar tens uma posição que é um terço do portfólio. Sim, nunca aconteceu. Não, Não. isso na verdade seria uma boa situação, porque É, significa que essa posição teria crescido para chegar lá. Exato. Mas por acaso será interessante ver como é que tu ages no dia em que isso acontecer. A acontecer é uma coisa boa, não é? Porque lá está, é por estes motivos. sim, sim. Esperemos que seja porque uma das posições tenha valorizado enormemente e não porque as outras todas tenham caído. Esperemos que sim. Se for Exato. por essa razão, sim, será um bom motivo. Mas sim, lá está. É uma das tais situações em que só quando estás lá é que sabes, não é? Porque se for um terço do património, traz com isso uma bagagem emocional muito grande, principalmente quando é o património que sustenta o teu estilo de vida. E as tuas despesas e afins, portanto, poderei não ser inteiramente racional, mas o objetivo seria, em princípio, manter-me o mais racional possível, sim. Um, se me parecer bem, passava só muito rapidamente a seguir aqui à segunda outra compra, ou neste caso, compra e venda que a Vidrala fez, que também me parece muito interessante e que explica como é que eles olham para a alocação de capital. E estou-me a referir à compra que eles fizeram na Bélgica. Eles compraram uma fábrica na Bélgica em 2007 por 35 milhões de euros e venderam por 1 euro. Não estou enganado na métrica, mas venderam por 1 euro em 2019. Foi só um valor simbólico, claramente queriam despachar. E, obviamente, que embora à primeira vista, à primeira vista não, à primeira e à segunda, foi uma transação que correu mal, uma aquisição que correu mal, esta decisão de venda permite também ter uma ideia como é que a Vidrala olha para a alocação de capital e principalmente no que toca a decisões difíceis. Esta fábrica na Bélgica sofria de dificuldades estruturais, tinha custos altos de mão de obra, tinha uma pequena escala e um mau posicionamento comercial. Portanto, tinha um retorno sobre o capital investido ao nível da planta muito mais baixo e isto estava ocultado de visto de fora porque estava no meio das outras fábricas que a Vidrala tem. Portanto, visto de fora, a Vidrala parece altamente rentável, mas tinha lá esta fábrica que não o era. Além disso, esta fábrica da Bélgica tinha 2 fornos que estavam a chegar ao fim da vida útil e a Vidrala, para os manter, precisava de investir 50 milhões de euros. Portanto, mais uma vez, apesar de a saída tivesse parecido um fracasso visto de fora, ainda mais ter vendido a fábrica por 1 euro, esta foi a decisão ótima, porque foi uma decisão disciplinada de não alocar CAPEX a retornos baixos. Portanto, esta venda libertou capital para alocar em outras regiões onde a Vidrala é especialmente competitiva, como nomeadamente o Reino Unido e a Península Ibérica e Portugal, por exemplo, onde fazia muito mais sentido expandir ou melhorar essas operações. E eu acho que é notável eles terem tido esta disciplina. Eu adoro essas decisões. Não sei a história muito bem, mas eu fascina-me essas decisões de estratégia, porque lá está, isso era como falávamos no início, isso é um bocadinho a minha área,
e essas decisões de investir mais num segmento ou desinvestir totalmente, ou a fábrica não é profitable, ou seja o que for, eu acho é muito difícil os gestores e por vezes justificar isso aos acionistas. Se a empresa for stock listed, eu acho incrível. E então, se for uma boa decisão, dá imenso gosto olhar para trás depois e ver, epá, vendemos isto por 1 euro, mas foi claramente a melhor decisão que fizemos. E mesmo eu enviei um e-mail, "Epá, mas como é que é possível vocês venderem esta fábrica por 1 euro? Nem sequer o valor dos terrenos ou do scrap. Epá, não, à primeira vista realmente parece ser uma má decisão, não é? E como é que é possível venderem por 1 euro e não aproveitarem o valor do terreno, que certamente terá, não é? Um terreno na Bélgica, mesmo as fábricas desmanteladas e afins. Mas depois o que eles me explicaram é que tem todo o custo de oportunidade, não é? Aquilo não era possível vender só o valor do terreno ou vender, ou desmontar as fábricas e vender, porque tens todas as pessoas que lá estão, não é? E despedir aquela gente toda tem custos enormes associados. Mas o custo mais relevante era exatamente estes 50 milhões de euros que se poupava ao ceder isto a outra empresa que pudesse, pelo seu perfil, tornar a fábrica mais rentável. Curiosamente, eles venderam uma empresa na indústria vidreira que não consideram competidores ou concorrentes diretos. É uma empresa chamada Saver Glass e que faz vidros, faz garrafas de vidro, mas muito mais únicas, digamos assim, de tiragens muito, muito reduzidas. Portanto, para eles faz mais sentido ter uma fábrica mais pequena. Pronto, e esta empresa, sim, acabou por investir os tais 50 milhões de euros que a fábrica precisava e foi rentável para eles, mas não era para a Vidrala. E como estavas a referir, estas decisões estratégicas não óbvias são bastante interessantes a analisar. Tu ires à segunda linha de pensamento e percebes, então foi por isso que eles venderam por 1 euro. É giro. E se tu pensares, não é? Se as empresas não tiverem a distribuir dividendos ou comprar ações, não é? O que eles fazem com os lucros define totalmente o teu retorno. E portanto, numa empresa como a Vidrala, que paga um dividendo pequenino, mas não é muito grande, a maneira como eles alocam o capital internamente é a parte mais importante ao retorno do acionista. Eles podem ter muito lucro, mas se pegarem nesse dinheiro e usarem de uma maneira errada, não é? Vão estar a destruir valor. E portanto, calcular, por exemplo, um PER simples e olhar, ok, a empresa está a este valor, se eu comprar a isto tenho 10% ao ano, depois tens esses 10% de lucro, mas se ela for pegar neste dinheiro e investir mal, na verdade não vais ter esses 10% ao ano, que ela vai estar a destruir valor com o lucro. E há muitos casos de empresas em que a maneira como reinvestem o capital é bastante importante para uma pessoa perceber se é um bom ou mau investimento. E eu acho que é um dos casos, a Vidrala, claramente. Exatamente. Normalmente as pessoas associam um PER 10 a ter um retorno de 10% ao ano. Isto só é verdade se todos os lucros forem distribuíveis e se a empresa não mantiver-se estável, não é? Ter sempre aquele lucro todo o ano. Agora, se for reinvestido, a taxa de retorno do capital reinvestido é realmente o mais importante e não tanto o múltiplo que estás a pagar pela empresa. E bem, neste facto, no facto na Vidrala, que reinveste cerca de 80% do capital que gera, é muito, muito importante, sim, a forma como tem reinvestido. Dito isto, acho que podemos passar ao próximo tema, se vos parecer bem. Diogo, acordámos que era o Jorge, não era que ia a seguir? É como preferir. Força, arranca, Jorge. Dá a ponta para si. Certo. Não, ou seja, aqui comentar se calhar um bocadinho de literacia financeira. Podemos fazer uma coisa mais interativa, ou seja, acho que isto também é um tema que posterior vamos perceber um bocadinho. Ou seja, o que eu queria fazer é sempre mais lançar aqui o repto de que podemos fazer melhor, não é? E gostaria, lá está, era aquilo que estava a dizer, como português, e aí eu gosto muito de Portugal, apesar de estar fora, eu vivo na Holanda, não é? Mas gostava que fôssemos melhores a investir. E, por exemplo, sinto que em Portugal temos uma cultura muito de poupar, e eu vejo, por exemplo, pelos meus amigos ou até mesmo pela minha família, e nós somos bons poupadores, digamos, se isso for uma expressão que é, ou seja, nós até fazemos um bom trabalho em guardar o nosso dinheiro e poupar, e somos
frugais também, a maioria das vezes, também, pronto, dependendo um bocadinho se calhar do estilo de vida e não sei o que de cada um, mas depois, muitas vezes eu vejo amigos meus até na minha idade que depois dizem que, epá, tenho X mil euros na conta à ordem, ou tenho estes euros todos que me sobram ao final do mês, e depois parece que tem ali uma, pronto, uma espécie de inactividade, não é? Que não conseguem dar o passo seguinte, que é investir por falta de conhecimento, ou porque não se sentem confortáveis, ou porque simplesmente não entendem, não é? E acho que aí também, por exemplo, a culpa é muito da indústria financeira, que lançamos este jargão todo financeiro para cima das pessoas e as pessoas pensam que precisam de. eh, por exemplo, uma das perguntas que fazem muitas vezes é: epá, mas eu só poupo 50 euros por mês, é suficiente para investir? Claro que sim, não é? Qualquer 1 euro é suficiente se calhar 1 euro é mais difícil, mas 10 euros se calhar dá para começar a investir. E então parece que lançamos este jargão financeiro todo para cima daqueles que vão começar, que depois não conseguem ou têm aqui este passo. Não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas se calhar dava o kick-off por aqui. Sim, eu acho que hoje em dia é mais fácil, mas até há coisa de 10 anos atrás era muito complicado uma pessoa investir só com 100 euros ou 50 euros Sim, ou mesmo 500, não é? Porque se uma pessoa fosse pagar 7 euros de comissões, no que quer que seja, para comprar e vender, com 100 euros nós temos ali 14%, né, à cabeça, né, de perda. Portanto, eu acho que agora, hoje em dia, as comissões têm baixado bastante e hoje em dia até há muitos ETFs gratuitos, né? E portanto tem sim. sido mais fácil investir com menos capital. Mesmo em coisas tipo Revolut, também já dá para com 100 euros ou 200 euros por parte e comprar qualquer coisa. E portanto, nesse aspecto, eu acho que houve uma democratização da quantidade de dinheiro que é preciso para começar a pôr de lado. Mas também continuo a sentir que há muita gente que acha que, lá está, estar a pôr 100 euros, não consegue ver utilidade nenhuma estar a investir, ou 500, ou o que é, porque acha que não, o retorno que vai ter daquilo é irrelevante, não é? Portanto não, aquele mindset inicial de mudar o chip não acontece, não é? Mas uma pessoa esquece que tem que começar de algum lado, não é? Tem que começar com. Se eu ainda não invisto nada, eu tenho que pôr lá os meus primeiros euros para começar a ter alguma coisa, e depois a coisa é que vai Exato, lentamente crescendo. exato. Um, E é um bocado um paradoxo investir, não é? Outro dia até estava a pensar sobre isso e até estava a pensar que era um ótimo artigo para lançar lá no Sem Mesada, que é investir é um bocado um paradoxo, porque, ou seja, tu estás a trocar um bocadinho o curto prazo pelo longo prazo. Ou seja, sim, se calhar tu queres comprar aquela t-shirt por X, ou queres ir de férias, ou queres comprar um carro novo, ou não sei o quê, mas ou estares a não fazer isso, ou a fazer só em parte, não é? Ou seja, não gastar o dinheiro todo que tinhas alocado àquela compra, estás a pôr metade ou uma porcentagem que te sintas confortável a investir, depois a longo prazo é muito mais benéfico para ti, porque, pronto, e aqui também, ou seja, eu acho que nós não vamos de certeza ter reforma em Portugal e em muitos países, então, ou seja, se nós não começamos a tratar um bocadinho aqui da, do nosso futuro financeiro, digamos, acho que vamos estar mal a longo prazo e então é um bocado isso. Pronto, não sei, concordam? Sim, sim, pá, sem dúvida. Eu acho que em Portugal temos isso que estavas a falar, do facto de não vermos o retorno imediato dos 50 ou 100 euros que poupamos mensalmente. Portanto, uma das coisas mais difíceis para o ser humano se aperceber é o efeito do compounding, não é? E o juro composto, mesmo que seja 100 euros por mês, tem um impacto gigante em décadas. Não é? Portanto, mas isto é muito difícil para nós interiorizar. E eu acho que o outro fator que também contribui é a existência de uma desconfiança muito grande por parte de todas as crises que têm havido em Portugal, com o BES, PT e afins. O nosso mercado financeiro, e normalmente todas as pessoas têm um certo home bias, portanto nós tendemos a investir no nosso país ou no que é familiar, no que nos é familiar. Portanto, quando há tantas crises no nosso mercado financeiro e tão poucas empresas cotadas em bolsa, criam uma sensação de desconfiança. E por isso é que o trabalho
como que estamos aqui a fazer e como tu fazes com o Semesar, é tão importante para tentarmos ultrapassar essa desconfiança e sentirmos um bocadinho mais confortáveis em investir. Depois acho que há um terceiro elemento, não é? É o confundir risco com volatilidade. Porque quando nós investimos em bolsa, e principalmente se investimos em ações, vamos ter volatilidade. Vai haver dias em que o mercado cai 10% e dias que sobe 10%. Isto não é perder dinheiro, é só volatilidade. O que interessa é que no longo prazo, se tudo correr bem e tem corrido sempre bem, mas as coisas podem mudar, claro, mas normalmente no longo prazo os retornos são positivos e muito positivos e acaba por compensar o tempo de espera. Exato. Outro dia tinha visto um comentário que achei muita piada, que foi que estavam a falar do Mr. Market, e é assim que o autor, já não lembro quem foi, não sei se foi o Warren Buffett, que foi, sei que era assim um guru forte de que deu este comentário que eu achei piada, que dizia que, por exemplo, o Mr. Market dá-te o preço de uma ação todos os dias, e pegando na vidrala, por exemplo, diz, hoje está a 80, amanhã está a 90, amanhã está a 85, depois não sei o que está a 83, e tu é que sabes se esse valor para ti faz sentido ou não vender, ou comprar mais, ou qualquer que seja a tua decisão. E ele fazia um paralelismo interessante sobre isto, por exemplo, com a nossa casa, que é exatamente igual. Por exemplo, tu tens uma casa em Lisboa, vamos dizer que são 200 mil euros, ou 100 mil, para fazer contas mais fáceis. Depois, se amanhã alguém te chegar à porta da casa, bater e dizer, olha, dou-lhe 500 euros pela casa, tu vais vender? Claro que não, porque sabes que o valor intrínseco da tua casa é muito superior. E porque, pronto, também vives nessa casa, mas pronto, vamos tirar isso da equação para ser mais fácil. E, ou seja, se calhar depois de amanhã vão-te oferecer 700 euros, também não vais aceitar. Mas depois, se calhar daqui a 3 anos vão-te oferecer 150 mil. E tu vais pensar, 150 mil se calhar faz sentido, mas não vendes. E depois alguém, passado mais uns anos, dá-te 120, também não. Depois dá 200 mil. E há de haver um preço em que tu te sentes confortável. E então as ações e o mercado é um bocadinho isso, não é? Que é, todos os dias tu tens um preço a que podes comprar ou vender, e a casa é igual, só que a questão é que não tens uma pessoa sempre a bater-te à porta todos os dias às 9 da manhã a dizer, olha, hoje dou 200 mil euros pela tua casa, compraste por 100. E então parece que é mais difícil, pronto, é o que estavas a falar, não é? É mais difícil manter, e as pessoas não conseguem perceber que a volatilidade faz parte do processo. Sim. Isso até vem do Benjamin Franklin, do Benjamin Graham, É isso. o Mr. Market é um bêbado maníaco opressivo, né? Em que há alturas em que está eufórico, há alturas em que está... E depois ele até dá o exemplo de, se tiveres um negócio privado, se eu e tu tivermos um negócio privado, e se tu fores obrigado, imagina que eu e tu temos um franchising no McDonald's aqui ao lado, e se tu fores obrigado todos os dias a dizer-me um preço ao qual tu ou me vendes a tua posição, ou eu posso-te comprar a tua posição, né? Tu vais estar em enorme desvantagem comigo, né? Nós somos sócios lá e tu tens uma desvantagem enorme, porque eu todos os dias tenho um poder de decisão enorme, né? E tu vais ficar dependente do valor que te serve. E depois o que acontece e que é interessante é nos mercados, né? Tu olhas para a maior parte das empresas e se tu fores ver ao longo do ano, é perfeitamente normal a maior parte das empresas estarem tipo ao dobro, alguns durante um ano, não é? Há um momento em que está o dobro do preço do que estava no outro momento do ano. Portanto, aquilo tem ali uma variação de 100% para cima, 50% para baixo. E estamos a falar das melhores empresas, não é, que existem no mundo, desde Facebook, ou aliás, o Facebook é um grande exemplo disso agora recentemente. Não é? Caiu 70% e subiu 200% no espaço de um ano. Isto não acontece em mais lado nenhum. No mercado imobiliário, ou mesmo noutro tipo de negócios, mas no mercado imobiliário tu tens muita sorte em que os preços das casas variarem 10% no ano, não é? Para cima ou para baixo. Mas depois vais para uma empresa como o Facebook, que é das melhores empresas do mundo, e aquilo tem uma volatilidade de 200% para cima e 70% para baixo. E claramente isto é uma fonte de oportunidade e não deveria ser ou melhor, isto é uma vantagem, não é? para os investidores, e muita gente, na verdade, torna isso uma desvantagem. Claro. Mas... Claro, é como quando há saldos, não é? Tu te queres uma t-shirt preta, já sabes que vais querer comprar a t-shirt preta, tá? Custava 10 euros, agora vais à Zara e custa 5. O que é que vais fazer? Vais comprar, porque já sabias que querias comprar. É só isso. Só que pronto, investir é simples, mas é difícil. É verdade. Eu acho que também há aqui um problema de abstração, não é? Principalmente para as pessoas que não avaliam o negócio, mas investem em mercados. Não é? Imagina, se não tiveres conhecimentos financeiros suficientes, é legítimo que só indexes. Não é? Claro.
E comprares um ETF do S&P 500, sabes que estás a comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas não estás propriamente a avaliá-las. E não sabes propriamente o seu valor. E isto causa alguma abstração, não é? As pessoas não... Imagino que seja especialmente difícil estar confortável com as quedas quando tu não estás inteiramente seguro do quanto é que vale aquilo que acabaste de comprar. Não é? Que, portanto, há aqui este paradoxo é interessante, não é? Porque apesar de para a maior parte das pessoas fazer o que faz sentido é indexar, para a maior parte das pessoas vai ser também difícil manter-se investida quando o valor dos seus índices caírem, porque vai acontecer mais cedo ou mais tarde, vai ter volatilidade. Portanto... Por exemplo, eu semana passada trouxe aqui, foi semana passada, os 2 REITs alemães no geral, vários REITs alemães. Eu tenho a certeza que se aqueles REITs fossem condensados e em vez de teres ali aquelas 60 mil apartamentos, tivesses um apartamento a valer a média daquele apartamento, com aquele perfil de dívida, pá, e se tivesse uma casa daquelas na Alemanha ou em Portugal, aquilo não estava uma semana no mercado. Aquilo continua a ter risco à mesma, não é? Vai estar, tens uma parte em dívida, não é? Portanto, a coisa até podia correr mal. Mas eu tenho a certeza absoluta que aquilo não estava uma semana no mercado e que alguém iria comprar aquilo. Mas nos mercados aquilo está àquele preço. E aquilo está àquele preço há vários meses. Mas eles tentaram mostrar isso também, não foi? Com aquela colocação grande privada que fizeram. Exatamente. Venderam, isso foi no caso da Vonovia, que venderam um bi, acho eu, não sei se chegou a um bi, e praticamente ao valor de book value. E portanto, lá está, aquilo, no mercado privado fora, aquilo não estaria claramente àquele valor. Não quer dizer que seja um bom ou um mau investimento, mas isso é engraçado como essa abstração, não é? Torna na cabeça das pessoas duas coisas que são, na teoria, não é? Ou na prática, iguais, não é? Como se fossem investimentos completamente diferentes. E nós podemos ver que um deles uma pessoa teria o controle ou não, não é? Se fosse comprar uma casa por inteiro, teria o controle. Mas se calhar, mesmo pondo mais uma camada aí, dizendo que não terias o controle, terias que comprar aquilo com mais 2 sócios e que ficavas, portanto, dependente da decisão de tu e outros 2 sócios. Mas eu acho que mesmo assim a casa rapidamente era vendida. Mas ali, como tem esta abstração dos mercados, fica ali aquele valor e as pessoas não assumem que há mais risco por algum motivo. Ou porque está longe, ou porque não conhecem, ou porque... Não sei. Há qualquer coisa que vai na cabeça das pessoas. E na minha também. Eu estou a dizer isto, não estou... Mas há ali qualquer coisa que muda um chip qualquer. E as pessoas olham para as coisas de maneira diferente. Queria vos perguntar, vocês... Desculpa. Não, ia só fazer uma pergunta rápida a dizer se vocês tinham ETF no vosso portfólio. Ou seja, pronto, porque estávamos a falar, não é? O ETF historicamente retorna tipo entre 7% a 8%, talvez 10% no máximo. Se for, acho que o SP500 acho que era 9,8%, não tenho a certeza de cabeça. Mas se vocês têm ETFs, por causa de um bocado estávamos a falar desse paradoxo e se calhar para a maioria da população ter um ETF faz sentido, mas depois nós que gostamos dos mercados financeiros, se calhar temos sempre o bichinho para ir mais atrás das empresas e procurar o retornos superiores. Não sei, era para perguntar. Não tenho ETFs, exatamente o que mais gosto de fazer é analisar negócios e portanto tenho prazer especial em ser dono dos negócios e sentir-me como dono e lá está, quando eu estava a falar há pouco da abstração do S&P, eu acho que iria sofrer dessa abstração também. Exato. É uma desconexão. Eu concordo contigo, eu também não tenho, mas eu ia dizer é que a ETFs é muito genérico, não é? Sim, ou seja, como há ETFs muito específicos, não é? Claro, não, ou seja, falava de um ETF mais genérico, tipo um MSCI World, das maiores 1.600 empresas do mundo, ou um SP500, um Nasdaq até, pronto, aqueles mais, o bread and butter, não é? Os mais clássicos. Mas dito isto, por vezes faço delegação das minhas decisões de alocação de capital, e uma das quais é com a Berkshire. A Berkshire não é um ETF, mas é uma empresa muito diversificada, com uma exposição mais concentrada em Apple, em energia e em railways, pronto, mas depois largamente diversificada. Mas à semelhança do ETF, tem custos de estrutura muito, muito baixos.
com a vantagem que tem alguma alavancagem com pouco risco financeiro, porque aproveita o float dos seguros para ter mais ativos do que o market cap se põe. Portanto, mesmo que só faça igual ao mercado, por ter um bocadinho de alavancagem lá dentro, esse deverá fazer alguma outperformance. Portanto, apesar de eu gostar de escolher os próprios negócios, faço algumas exceções, no caso da Berkshire, e outro caso seria a Exor, por razões semelhantes, mas com o acréscimo de estar a comparar as empresas que todas estão lá dentro a um desconto significativo. Diogo, tu não tens ETFs também, suponho? Estás em mute. Estou. Eu não tenho porque sou masoquista, né? Portanto, se calhar devia ter, mas não tenho. Pá, Mas eu não sei achas que terias retornos superiores com ETFs, é? Pá, não sei. Teria como o Maurício diz, se calhar um return on life. Melhor, não é? Porque por um lado eu gosto muito disto, não é? Por outro lado, pá, isto também é um desgaste muito grande. Às vezes, depende das alturas, mas há momentos em que é um desgaste grande. Por exemplo, no Covid houve ali uns meses complicados, não é? E uma pessoa acaba por viver, não é, isto muito intensamente e não sei se eu não conseguiria, porque gosto mesmo disto, mas eu acho que para a maior parte das pessoas, claramente, e se calhar para mim até era o ideal a fazer em termos de viver a vida, seria indexar, mas não tenho nada. A outra questão da ETFs também pode acontecer, por acaso não tenho, mas poderá acontecer eventualmente eu ter uma opinião sobre a indústria e não sobre uma empresa específica, não é? E aí pode fazer sentido comprar um ETF do que estar a comprar várias empresas da indústria, porque tem custos mais reduzidos. E nesse aspecto, não é o caso, mas imagina, eu tenho uma visão positiva na indústria das memórias, dos semicondutores. Se houvesse um ETF com a Micron, com a Hynix e com a Samsung, se calhar via-me, por exemplo, a comprar esse ETF em vez de estar só com um player e a ter os três. Isso aí é mais barato, se calhar, ter o ETF do que comprar as ações dos três. Não sei. Depois era preciso gerir e ver. Sim, mas isso seria uma gestão ativa com instrumentos passivos. Não é? Exatamente. Bem dito. E tu, Jorge? Desculpa, Diogo. A outra coisa também seriam obrigações que eu nunca comprei, mas que poderá fazer algum sentido. Não sei até há ETFs de obrigações, mas não sei qual é que seria eventualmente o melhor modelo para. Curiosamente, no mundo das obrigações, a gestão ativa tem feito outperformance. Não sabia. O que é bastante curioso. Principalmente porque tem acesso ao mercado primário, e no mercado primário é possível ir buscar algum spread. Depois também, por exemplo, o Banco Central Europeu não pode fazer compras do mercado primário, portanto alguns fundos de investimento podem aproveitar e fazer de intermediário e ganhar aquele spread interessante, e que um ETF não ia conseguir fazer. Portanto, é uma área onde em princípio, não é tão bom, porque também as regras dos ETFs, das obrigações, são mais facilmente exploráveis. Percebes? Imagina, tens um ETF que só compra maturidades 10 anos da dívida, acima de 10 anos da dívida alemã. Tens aqui aquela regra muito bem definida. Muito bem definida, depois os participantes conseguem te explorar, porque já sabem quando é que vais vender, quando é que vais comprar. Portanto, está aqui. E que não acontece tanto no mercado das ações. Mas é uma área que cada vez me interessa mais, não é? Porque desde que eu comecei a investir, que o mercado obrigacionista, a meu ver, não é? Estava claramente na maior bolha da história, não me interessava nada comprar obrigações negativas, mas que efetivamente daqui para a frente pode acontecer que haja oportunidades, e eu tenho é uma área que eu tenho muita dificuldade em perceber qual é que é a melhor maneira para mim e para eu investir. Em qualquer um dos brokers que use, em qualquer produto, estou assim um bocado a precisar de rever e estudar aí muito sobre o que anda aí. Sim, mas é um bicho à parte, principalmente porque se quiseres fazer investimento direto também tem a complicação dos nominais, pelo menos os mais interessantes, serem muito altos.
não é? Tens Sim. Eu não sei, eu sinto que é uma área, pá, Jorge, se calhar tu podes me ajudar mais com isso, que os próprios corretores também não estão tão. Não estão tão desenvolvidos, acho eu. Pelo Sim, menos porque não há, nós sentimos que, que não há tanta procura assim. Há mercados em específico que têm um pouquinho mais de procura, por exemplo, Itália tem um bocadinho acima da média a nível de procurar obrigações. Mas, por exemplo, mesmo os portugueses, não é? Que nós sentimos sempre que somos um bocado aversos ao risco e tal. Não, nós não procuramos assim tanto obrigações, é mais os ETFs. só, Portanto, lá está, ou só se seja, for faz com que obrigações os do Benfica, brokers né? Benfica e Porto e afins, eles conseguem colocar agora, no retalho. agora lançaram tipo a 6%, não foi? Ou 5,5%, uma coisa assim, recentemente. Sim. Pá, que é incrível como é que os clubes de futebol conseguem. Exato, Bem, o Benfica até tem um balanço bastante bom, mas como é que conseguem lançar a taxas tão baixas no momento em que estamos. é verdade. Mas sim, tirando isso, há muito pouco A oferta, sim, sim. oferta. Pá, e mesmo no Interactive Brokers eu também sinto que eles têm alguma oferta, mas que é tudo muito pouco intuitivo. Mas não, eu tenho mesmo muita dificuldade. Um, Se calhar ainda há o primeiro passo, porque também tenho medo de fazer asneira, né? De Claro, prender dinheiro. Isso é claro. sempre. E depois grande parte do Diz-me. mercado é feito over the counter. Portanto, nem sequer passa por exchanges, não é? Mas que até é um mercado que é, supostamente não é supostamente, é bastante maior do que o mercado acionista, não é? Sim, sim, é bastante maior. Tens mais transações e tens mais volume de capacidade, sim. Porque lá está, também tens muitas empresas que nem sequer são cotadas a emitir obrigações, bem, principalmente nos Estados Unidos. Portanto, e normalmente a estrutura de dívida, principalmente para empresas americanas, tem mais dívida do que equity. Na Europa já é mais ou menos ela por ela, e no Japão nem Sim, sequer. e a Europa usa muito mais dívida bancária do E sim, que. nós usamos mais a dívida bancária. E tu, Jorge, usas ETFs ou é principalmente ações? Eu os ETFs, eu fui reiterando a minha opinião à medida que comecei a investir. Eu comecei 100% de ações, extremamente diversificado. Até é um dos erros que fiz. Na altura comprava valores muito baixos, aquilo do que estávamos a. Lá está. Eu comecei a investir quando estava a estudar ou a acabar os estudos. Com E mesada? comprava. Ou sem Diz? mesada? Com mesada ou sem mesada? Na altura, Não, estou a provavelmente brincar, com eu só mesada. lembrei-me. Provavelmente com mesada. Provavelmente com mesada. E daí o nome da sem mesada, que é um bocado o trocadilho. É. Não, ou seja, e daí fazia o erro, que tipo, diversificava muito e depois as comissões e os custos eram muito altos. Sei lá, imagina, se compras uma posição de 100 euros e, e a ação, e comprar a ação, se for o mercado francês, por exemplo, que os custos eram mais altos, na altura lembro-me, se for 5 euros, fica logo 5% pelo caminho, mais 5 quando venderes. Pronto, então, mas voltando, ou seja, comecei a 100% de ações, mas fui reiterando o processo. Um, e estou cada vez a ir mais para os ETFs. E recentemente li um livro que mudou muito a minha perspectiva, que se chama, espera aí que eu tinha aqui para não me esquecer, que se chama Little Bets, How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries, que fala um bocadinho, não é tanto na perspectiva de mercados financeiros, mas como nas empresas, pequenas apostas sucessivas em que vamos investindo em pequenas apostas e que por vezes uma pequena aposta pode ser revolucionária. Por exemplo, o Kindle da Amazon ou outros tipos de produtos que eles lançaram, para dar um exemplo. E isso foi um bocadinho mudando a forma como eu invisto. Eu agora estou tipo 50-50 ETF ações, um, mas neste momento, porque também li outro livro, chama Os 80-20, quero ir para 80% ETFs, 20% ações, em que estes 20% funcionariam quase como, ok, isto são as empresas que eu acredito mesmo, que faz sentido, que eu acompanho até um certo ponto, porque lá está, se calhar não faço uma due diligence tão forte como vocês os dois, e então depois sinto que, epá, tenho 15 empresas, porque tenho um trabalho um bocado, não me permite estar tanto tempo a acompanhar as empresas, gostaria de ter menos, então vou alocar apenas 20% do total do meu portfólio para que depois também, caso corra mal, corre menos mal, caso corra bem, mesmo assim é suficiente para fazer alguma moça, porque lá está, é a regra do Pareto, que muitas vezes diz que 20% dos, dos teus esforços representam 80% do teu outcome. E claro, se tu encontrares uma 10 bagger ou uma coisa assim,
mesmo que tenhas investido pouco, o teu retorno é surreal. E- Então nós já falámos disso aqui, por acaso, e é sim, engraçado top. que agora até tenho mais uma, mas na altura falámos de pá, tudo o que eu fiz desde que comecei a investir. Isto pá, aqui, no ano passado, 90%, pá, eu já nem sei o valor, mas a maior parte dos meus retornos vinham de uma única posição. Epá, eu já tive para aí 35 ou 40, se calhar até mais, mas pá, tirando o início, quando andava muito a brincar, mas já tive para aí 40 posições, não é? E pá, aí 80 ou 90% dos meus ganhos veio da Aspire Global, né? Veio de uma única posição. Pá, e não é que tenha perdido mais tempo a estudá-la ou pensar nela do que nas outras, né? E é um bocado a história do Pareto, né? E isso, apesar de teres feito trimming, eu lembro-me. Sim, sim, mas foi daquelas que eu consegui ir mantendo. E fiz streaming, mas também fiz no pleno Covid. Também Forçaste? comprei quando é que forcei e depois fui fazendo streaming, mas sempre com muita dificuldade. Foi uma das posições que eu fazia streaming, mas gostava muito de fazer streaming e fui fazendo pouco e pouco. Não, nunca trimei muito, mas fui, à Isso medida que ia é bom. subindo, fui retirando. Isso é bom, isso é Sim, bom. sim, sim. E consegui, acho que pá, depende, mas no grosso acho que foi uma 4 ou uma 5 Vega. Não foi uma 10, mas foi uma boa posição. Incrível. Até que me tiraram das mãos, né, porque foi opada e. Foi opa. Tiraram das mãos, foi a Neo Games que a comprou. A Neo Games continua cotada em bolsa. Caiu para aí 70%, mas recentemente aconteceu aí qualquer coisa. Tens acompanhado, Diogo? Sim, recentemente também foi comprada, a empresa comprou e subiu 120% num dia. Não, foi opada também com um prémio de 120%. O preço da OPA foi 120% em relação ao que estava. Ok. Faz sentido. Impecável. Mas tu seguiste a Neo Games a seguir à Aspire Global, ter ido para lá? Fui vendo, fui olhando de vez em quando para os relatórios. As contas, lá está. Isto também há aqui claramente uma falha contabilística da minha parte, porque as contas são diferentes. A maneira como as contas eram apresentadas cá eram diferentes como eram apresentadas lá. Pá, e de alguma maneira aquilo não fazia na cabeça tanto sentido. Depois também tinha outra componente importante que foi a Neo Games comprou e também houve recurso a dívida, não é? Enquanto a Aspire Global era net cash, a Neo Games ficou endividada. E, portanto, também a opcionalidade e a atração para mim também reduziu com isso. Mas claramente continuava a ser uma boa aposta. Mas eu já não me sentia confortável em ter Neo Games. Apesar da administração ser a mesma e a empresa ser em parte a mesma. A estrutura de capitais era diferente, sim. Sim. Mas pronto, e isso é giríssimo, não é? Nós vermos que mesmo sem querer, não é? Que a Pareto Law está aí em todo lado, nos investimentos. Está em todo lado, é incrível. Por isso é que eu alterei um bocado, ou seja, eu estou sempre a mudar de opinião e acho que isso é uma coisa boa na minha cabeça. O que tu fazes também é muito o que o Nassim Taleb diz, de outra maneira, que é, em vez de estás diversificado em investimentos de médio risco, ele diz que tu deves ter a maior parte dos investimentos em pouco risco e depois uma parte em alto risco, não é? Sim, é isso mesmo. E até tem um nome que tu sabes Barbell. o nome, Gonçalo. Barbell Exatamente. Approach. Sim, e que como tu tens a maior parte do portfólio em coisas de muito pouco risco, tu consegues aguentar muito mais a volatilidade e depois aquela parte que tu metes em alto risco, quando dá certo, pá, dá-te os retornos, compensa-te os retornos todos. Mas também é uma estratégia que a mim me faz alguma confusão de seguir. Porque eu tenho muita dificuldade em pôr dinheiro, mesmo que seja pouco dinheiro, em pôr dinheiro em coisas que são altamente arriscadas. Pá, sinto que estou a mandar dinheiro para o lixo e faz muita confusão. Mas não era bem isso que o Nasseb dizia. Não é tanto altamente arriscadas, mas é com um alto nível de opcionalidade. Portanto, é o caso, por exemplo, a Amazon tem aquele negócio estável de retalho, que pá, tem aquela margem pequenina, mas conseguem sempre aquela margem e afins. E depois tenta o Fire, o telefone Fire, como é que eles chamavam? iFire, não sei. Sim. Pronto. Tenta o telefone, não corre mal, pronto, não perdem muito. Depois tenta outra coisa qualquer, mas depois tenta o Kindle. Pá, depois o Kindle corre muito bem. Explode, Sim. Esta opcionalidade, ter várias apostas pequeninas que podem explodir, funciona muito bem para este tipo de empresas.
E que Exato. nenhuma aposta comprometa, não é? Exato. Exatamente. Tem que nenhuma em si te leva à falência, mas que uma pode mudar a performance do teu património. Ele já não tinha, ele era trader de opções, ele já não tinha uma visão tão aberta para as opções financeiras, porque essas normalmente estão bem priçadas, digamos assim, têm um preço mais ou menos justo e capturam grande parte do valor da opcionalidade. Mas estas opções escondidas dentro das empresas, e a Amazon é um ótimo exemplo, mas haverá outras, por exemplo, a Tencent também faz muito isso. E que alguns dos produtos podem explodir sem risco estrutural, é um pouco a barbell approach. E barbell, basicamente, é aquela barra que tem 2 pesos de cada lado e, portanto, um equilibra o outro. É essa é a imagem mental. Fixe. Portanto, Não, tenho que explicar um bocadinho. Desculpa, Diogo, dá-lhe. não, voltando ao que tu estavas a dizer, epá, na verdade parece-me uma estratégia que faz muito sentido ter 80% indexado, não é, ao SP500 e depois com os outros 20 investir. Ainda não estou Lá lá está. nessas percentagens. Eu não o faço, mas parece-me ser algo que faz bastante sentido e que ao mesmo tempo também te dá alguma liberdade de espírito, não é? Porque tens não é Como sempre garantia, bem. não é? Mas as pessoas que quando têm o dinheiro indexado, que é indexado, há alguma garantia, não é? Claro. Apesar de não ser 100%, que aquilo há de funcionar a longo prazo. Mas tens a garantia que fazes tão bem como o mercado. Sim, Essa exato. garantia existe. E o Howard Marks diz muito isso, né? Que ele usa uma maneira de pensar diferente quando fala disso, que é a única maneira que tu tens de bater o mercado é arriscar fazer menos do que o mercado. É impossível tu quereres bater o mercado, se não teres risco também podes fazer menos que o mercado. Claro. E uma estratégia de 80-20 nesse sentido, no mercado financeiro eu acho que faz algum sentido, apesar de obviamente que esses 20 podem-te fazer também fazer menos Mal. do que o mercado, se a coisa correr bastante mal nesses 20. Mas estás sempre precavido de que pelo menos naqueles 80 vais fazer a média. É essa a ideia, é essa a ideia. E lá está, eu recomendo esse livrozinho Little Bets porque foi esse livro que me fez um bocado alterar a maneira como investi. Consegui fazer o paralelismo para o mundo do investimento e eu achei que, pronto, fazia sentido. Não até desconhecia ou não conhecia com tanta profundidade o Barbell Strategy, mas até vou ver depois de falarmos que fiquei interessado. E por acaso, nesses 20%, uma coisa que agora tem-me dado bastante luta, ou que quero começar a fazer, é começar a fazer um bocadinho options trading, mais tipo vender puts e covered calls, principalmente posições que já tenho, mas isso ainda sou amador, ou melhor, ainda estou a aprender. Mas lá está mais um tema que o Nassim Taleb toca algures. O livro que explora isto muito bem é o Antifrágil. Se tiveres gosto em ler, é um livro espetacular, um bocadinho maçudo, tem muitas ideias misturadas, mas com um objetivo sempre assente, que é tornar-te o mais antifrágil possível. E antifrágil é também estar exposto à opcionalidade das coisas correrem muito, muito bem. Portanto, para ele, e resumindo um bocadinho a estratégia do Barbell Approach, é que uma estratégia em que tu tens algo muito pouco risco e algo com muita opcionalidade é melhor do que uma estratégia do meio, em que só tens algo com risco médio. Em que realmente, com algo com risco médio, podes perder tudo. Existe ainda um risco médio de perderes tudo. Enquanto quando tens algo com muito pouco risco e algo com opcionalidade, já não tens um risco tão elevado de perder tudo. Portanto, acaba por ser menos arriscado, perderes tudo, que é o risco mais importante, que é o risco de perda total, e teres mais retornos potenciais. É curioso. Essa história da opcionalidade, é outro dos motivos pelo qual eu gosto de empresas netcash. Não só porque à partida, não é, o risco de falência é muito menor, não é? Porque é difícil falir se não deves nada, mas tem uma opcionalidade escondida também dentro de uma empresa. Como uma empresa netcash pode sempre deixar de ser netcash e pegar nesse dinheiro, emitir dívida e distribuir esse dinheiro. Portanto, tem ou fazer alguma coisa com ele. Portanto, há uma opcionalidade escondida em manter netcash, que a empresa continua a poder decidir
liberta ou não liberta. E se tu tiveres dívida, tu não tens essa opção, já estás preso. Não tens grande maneira, não é? O teu grau de liberdade, não é? O que podes fazer já está muito limitado. Sem dúvida. Vamos Vamos ao. cortar isso. aqui. Isso. E posto isto, passamos para o último tema. Vamos falar um bocadinho sobre o grande Phil Knight e a história da Nike. Diogo, força. Sim, pá, o livro, eu achei o livro extremamente interessante. Acho que o Phil Knight tem uma história de vida bastante interessante, apesar de ligeiramente mais recente do que algumas das biografias que eu li, que eu gosto muito de ler. E o livro começa com... O livro basicamente está dividido em 3 grandes partes, né? Tem uma parte que ele chama de Amanhecer, depois tem a parte principal do livro, aliás, está dividido em 4. Está dividido em 4. Tem a parte do Amanhecer, depois tem a parte principal do livro que divide a história da empresa em 2 partes, e que depois tem os capítulos todos dos anos. E depois tem uma parte final em que ele faz uma reflexão aos dias de hoje. Para começar, no livro eu achei extremamente interessante o início de vida dele, né? Porque é uma pessoa que, quando acaba os estudos, né? Ele ainda está ali, se eu não me engano, ainda tenta ali começar a trabalhar, ali em qualquer coisa. Ele estudou finanças de alguma maneira, contabilidade, se não me engano, depois teve um MBA. Mas ele estudou contabilidade, esteve a trabalhar em contabilidade, não é? Ou em auditoria no Havaí. Não foi? Sim, mas ele tirou contabilidade e depois decidiu ir dar uma volta ao mundo durante um ano. O que aos dias de hoje não é uma coisa que nós não é que seja banal, mas que há muito mais gente a fazê-lo, não é? Mas se nós olharmos em retrospectiva e pensarmos que isto foi na década de 50, eu duvido que haja muita gente em 1950 a poder ir dar uma volta ao mundo ou decidir dar uma volta ao mundo. Portanto, por si só, isto claramente mostra que, eu não sei se ele se vê assim, não é? Ou se via assim, mas que era uma pessoa com uma história de vida muito peculiar, não é? Para a época. Não é de todo nada normal. E sim, o primeiro sítio, ele já tinha ele era corredor, ele foi corredor também na faculdade, e ele já tinha esta fisgada na cabeça quando quis dar a volta ao mundo de um dos pontos onde eu tenho que ir é ao Japão, porque o Japão na altura estava em grande ascensão, era naquela fase em que achava que o Japão ia dominar o mundo, né? Estavam em franca expansão, e os Estados Unidos estavam muito amedrontados que a economia japonesa fosse superar a economia americana, o que isto aos dias de hoje, né, parece um bocado ridículo. A diferença de tamanho entre os dois países sim. É surreal. Mas havia bem muitos medos. Em população não é assim tão diferente. Os Estados Unidos têm o dobro da população japonesa, nem sei se chega ao dobro. Portanto, em população a diferença não é assim. Mas nos anos 50. Sim, na altura não sei qual é que era a diferença de... Sim, os Estados Unidos têm crescido muito mais do que o Japão, portanto, imagino que na altura fosse mais equiparável. Mas havia muito receio, especial, e se ler as notícias da altura, é que as empresas japonesas comprassem ativos na América e nos Estados Unidos e que fossem tomar de conta do tecido empresarial todo, por serem teoricamente mais eficientes. E, portanto, havia um receio que os americanos acabassem todos a trabalhar para os japoneses. Sim, eu estava aqui a ver em termos de população, e sim, a população não era tão diferente na altura. Estamos a falar à volta depende dos anos, né? 100 milhões no Japão para 150 milhões nos Estados Unidos. A população era mais equiparável. Hoje em dia é que o Japão está muito estável em termos de população e os Estados Unidos têm sido uma flecha, né? Mas sim, e a ideia dele na altura era os japoneses estão a ser melhores em tudo, não é? Em termos tecnológicos, em todo tipo de produtos, e os sapatos, a indústria dos sapatos desportivos na altura era totalmente dominada pela Alemanha. As grandes marcas que ainda hoje se mantêm, muitas delas, né? Era a Adidas e a Puma, né? Entre outras, mas assim as mais conhecidas, eram alemãs, e que na cabeça dele ele já tinha aquela fisgada de que o Japão também vai destronar mais tarde ou mais cedo a Alemanha nos sapatos, e portanto eu tenho que ir ao Japão arranjar um parceiro de negócio para começar a vender sapatos.
nos Estados Unidos. Pronto, e com isto ele decide então dar essa volta ao mundo, e a primeira paragem que faz é no Havaí. E quando chega ao Havaí, ele vai com um amigo e estão a pensar ficar pouco tempo, não é? A ideia é dar a volta ao mundo. Pá, e de repente dão-se por si, pá, a querer ficar lá e quase a desistir da ideia de dar a volta ao mundo. E acho que ficam lá. Bem, um amigo acho que ficou lá pelo menos para sempre. Eu acho que ele perde, ou ele perde também o contacto depois. Mas acho que fica. O amigo desiste de continuar a dar a volta ao mundo, lá está, porque a vida no Havaí é extremamente confortável, não é? Tens mar, bom tempo, aquele estilo mais easygoing, e o amigo conhece, fica apaixona-se por uma amiga, não é? Por uma rapariga, e pronto, e fica fácil de Fica por lá. desviar do caminho. Quem nunca? E então o Phil Knight segue o resto do caminho sozinho, né? E lá vai e parte para o Japão, onde então conhece alguns empresários de fábricas de sapatos, e consegue mentir e enganá-los a dizer que já tem uma empresa nos Estados Unidos, tem que inventar um nome à pressão, e inventa o nome de Blue Ribbon, que é efetivamente o nome da primeira empresa, ou da empresa que depois dá origem à Nike. Fica assim o nome Blue Ribbon que ele inventa para os japoneses, e que depois, quando volta para os Estados Unidos, tem que criar a empresa à pressão. Eu nem sei se estou a fazer muito bem esta, porque eu tenho ideia que não é nesta altura, ele faz outra viagem depois de lá, mas pronto. Mas depois porque eu estou a dizer isto porque ele depois do Japão continua o resto do ano a dar a volta ao país, e acho que isto é uma segunda viagem que ele depois volta ao Japão. É isso mesmo. Sim, mas já com outra experiência. Mas pronto, ele depois continua pela Ásia, Europa, etc. E está um ano a viajar, e depois então lá volta a Oregon, que é de onde ele é, nos Estados Unidos. E que já agora também, acho que é algo importante frisar aqui duas coisas, que é, ele está na costa oeste dos Estados Unidos, né? E que para nós, se calhar, pelo menos para mim, ver os Estados Unidos e ver o Japão, como eu situo a Europa no centro, é como se eles estivessem em zonas diametralmente opostas no planeta, não é? Mas que se uma pessoa tiver a pensar do ponto de vista dos Estados Unidos na costa oeste, na verdade aquilo não é assim tão longe do Japão. E, portanto, há uma ligação também mais cultural entre o Japão e os Estados Unidos com aquela costa daquele lado, que para mim, como europeu, às vezes é difícil de fazer essa conexão. Daí fazer sentido ir ao Japão via Havaí, com a Havaí ficar ali mesmo no meio. Sim, exatamente. A outra questão interessante nesta época, e também interessante para o facto de ele ser um americano a fazer negócios no Japão, é que isto não se passa muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E há uma grande inimizade entre o Japão e os Estados Unidos, que já se está a tentar resolver, mas que deixa muitas mazelas, né, da Segunda Guerra, e esta parceria é criada, não é, sobre um ambiente ainda de bastante tensão entre o Japão e os Estados Unidos, mas que tanto uns como outros conseguem passar por cima para criar esta parceria. E portanto, eu estás a passar por cima, mas eu achei muito curiosa a forma altamente formal como ele foi chegando, não sei se vai chegar lá, mas como ele se foi introduzindo e falando com a empresa que é aquela por ser a Tiger, não é, dos ténis. E há toda uma formalidade que ele tinha um contacto e que era muito difícil de negociar tudo. E eu acho que o livro explora muito bem as diferenças culturais entre nós ocidentais, que somos, nós aqui em Portugal somos, apesar de tudo, muito mais parecidos com as pessoas, com a maneira de ser dos Estados Unidos do que com o Japão. Mas todo o formalismo do Japão é surreal. Eu acho que o livro teve muito bem em explorar isso. Sim, ele próprio arranja um livro sobre como negociar com os japoneses, e eles falam muito sobre ele recebe um conselho que para ele estar preparado, que muitas vezes ele sai das reuniões a achar que correu tudo lindamente e que eles estão de acordo, mas provavelmente eles não estão de acordo, e é possível que é provável até que ele saia de lá a achar que correu tudo mal e eles terem adorado a reunião e quererem ficar com ela. Portanto, é muito complicado. Porque para os japoneses manter a face é muito, muito importante. Portanto, eles nunca te dizem que não diretamente, não é? Sim. Portanto, se não quiserem fazer negócio contigo, não te vão dizer que não querem fazer negócio contigo. Portanto, ele ficava muito confuso sem ter certeza se conseguiu negociar as coisas bem ou não.
Sim. E tens E todo o claramente, cordialismo também associado, desculpa interromper, tens todo o cordialismo associado em que na América é muito mais cut the bullshit e tipo vamos fazer um negócio e eles lá têm muito mais essas dinâmicas. Acho que também fala um pouquinho lá isso no livro da forma como ele vai aos jantares com eles e tal. É engraçado como disseste. sim, claramente um dos motes dele é este. Ele passa muito tempo no Japão e faz muitas viagens no início. E consegue perceber bastante a cultura, né? E não devia haver muita gente na altura que conseguisse perceber a cultura japonesa. Ao mesmo tempo que o Japão estava bastante interessado em exportar, né? Neste caso, estas empresas de sapatos para o mercado americano. Né? Portanto, há ali uma win-win situation em que ele tem esta vantagem competitiva de perceber a cultura, consegue, com o tempo e com a interação, perceber a cultura, e os japoneses quererem apanhar este negócio, este mercado, pá, e também para eles ser muito difícil sem ter alguém que faça a ponte. Né? Portanto, há esse dualismo de um lado e do outro. Um, mas isto depois, continuando, não é? Ele chega então a esta parceria com a Tiger, com a empresa de produção de sapatos, e os primeiros, sei lá, mais da primeira década de negócio da Blue Ribbon, não é? Que ainda não é Nike, é como uma revendedora de sapatos do, do Japão para os Estados Unidos e não como uma empresa que tem uma marca própria. Aliás, inicialmente ele nem tem nenhuma empresa nem tem nenhuma loja física, né? É tudo vendido boca a boca e com alguns vendedores, mas demora vários anos até ter a sua primeira loja física. Essencialmente ele é um revendedor dos Tiger nos Estados Unidos e ou revende diretamente às pessoas ou revende através de cadeias de retalho. E portanto não tem nenhuma loja sua. E ele ganha um contrato de exclusividade, né, para poder ser o revendedor da Tiger nos Estados Unidos. A outra questão muito importante aqui na parceria tem a ver com neste início da empresa, tem a ver com o facto de ele ter sido um corredor, um jogger, um jogger não, um corredor profissional, na verdade, e o seu primeiro parceiro de negócio na empresa ter sido o seu treinador de corrida, que é uma pessoa que é bastante influente, eu diria, e uma peça fundamental no sucesso desta empresa, e que se calhar se não fosse o livro, provavelmente passava na história como uma pessoa muito pouco conhecida e que ninguém efetivamente falava dele. Mas eu acho que grande parte do sucesso da Nike deveu a vários fatores, que é este parceiro dele, que é o mister dele, que traz à empresa. Nem que seja uma parte exaustiva de ele continuar a treinar, não é, pessoas e de estar constantemente a testar novos materiais e novos protótipos de sapatos. Não é? Essa é uma das partes muito grande. A outra das partes que depois eventualmente faz a Nike ter sucesso é as suas parcerias com os atletas e nesse prisma este treinador também é uma grande ponte para vários atletas depois virem a usar os sapatos e para o marketing todo associado a esta questão. E depois também uma terceira parte ainda, que é a publicação também de um livro da parte desta pessoa. E isto depois também é importante pôr um bocado a empresa em perspectiva, não é? E ver o que é que aconteceu desde então até agora, em que, tirando os atletas desportivos, não é? Não havia de todo, por exemplo, a tendência do jogging ou de correr de forma casual. Aliás, uma das coisas que ele menciona no início do livro, é o facto de haver pessoas a correr casualmente e de serem insultadas na rua por pessoas que passavam de carro e de começarem a gozar com eles e de mandar bocas, a dizer que não fazia sentido. O correr casualmente, não é? Ou só por prazer, não é? Era bastante mal visto na altura. E este mister dele, este treinador, também lançou um livro e fez muito, muito pela tendência do jogging e do correr de forma casual e de fazer essa tendência a crescer. Portanto, um dos cofundadores, não é? Que não é o Phil Knight, que é uma pessoa muito mais reservada, mas... O nome dele é Bill Bowerman. Exatamente.
um peso enorme na empresa e na indústria, mas que é uma pessoa que passa mais despercebida para quem não conhece a história. Há Mas ia um, dizer... depois na sede da Nike, agora a avenida principal tem o nome do Bill. Portanto, é uma curiosidade porque o Phil Knight queria, exatamente, o Bill já entretanto já faleceu, também era bastante mais velho que o Phil, mas pronto, a memória dele, pelo menos na sede e agora no livro, segue durante muito, muito tempo. Uma curiosidade muito engraçada é que quando eles eram revendedores especiais, não é? Porque eles queriam introduzir várias diferenças nos ténis e pediam quase que o Tiger fizesse ténis especiais para eles conseguirem vender com as coisas dele. Mas outra curiosidade muito interessante que eu achei curiosa é o facto do Bill ter cedido a maioria do capital da empresa, da Blue Ribbon, ao Phil Knight, que achava que isso era importante para realmente o motivar. E eu acho que, apesar de ter sido o Bill, o treinador, a vir com a maior parte do capital para a empresa começar, ele cedeu a maioria do capital ao Phil. A maioria, eles tinham 50-50, mas era 50 mais 1, não é? Para o Phil, não é? Para manter o controle, e o outro tinha 49,9. Sim, é algo interessante na parceria deles também. Não, e claramente percebia o incentivo, não é? Sim. Até porque o Phil é que estava a trabalhar, entre aspas, a full time, se bem que ele não estava ao início também, mas é que estava a puxar por aquilo, não é? E o Bill Bowerman tinha imensas coisas com que lidar, foi treinador da seleção para os Jogos Olímpicos, lá está, ele tinha uma data de tarefas ligadas à indústria, mas que não estava de corpo e mente, não é? A 100% na Blue Ribbon. Depois outra coisa interessante na Blue Ribbon, nestes primeiros anos em que eles têm esta parceria e começam a revender os sapatos, eles supostamente têm um contrato de exclusividade, mas os japoneses estão sempre a tentar arranjar outros revendedores para outras áreas, não é? E por várias vezes quase que quebram o contrato, e ele tem que andar aqui a negociar e a viajar para ver se conseguem manter esse contrato ou não, e a coisa anda assim muito tremida muitas vezes durante vários anos. A outra questão curiosa é no facto de, ao contrário dos dias de hoje, este processo era um processo que demorava muito tempo, e eles mantinham muito dinheiro prendido porque eles tinham que pagar os sapatos, e os sapatos às vezes demoravam meses a chegar, e portanto durante esse tempo todo eles já tinham pago e tinham o dinheiro retido, mas não tinham acesso à mercadoria, e era um processo muito mais complicado, não é, do que aos dias de hoje do transporte da carga e do envio do dinheiro e das coisas chegarem, e muitas vezes chegavam mal, não chegavam a ordem certa e tinham muitos sapatos estragados, e aquilo era muito mais difícil de gerir, não é, o teu inventário na altura do que é aos dias de hoje. E isso é um problema que foi acompanhando sempre a empresa até quase aos dias de hoje, e mesmo porque a Nike e a Blue Ribbon desde a origem nunca teve fábricas nos Estados Unidos, né? Teve as fábricas primeiro no Japão, depois eventualmente quando já começou a usar os próprios sapatos tinha fábricas no México, depois passou para a China, portanto eles cresceram e viveram com problemas de qualidade no fabrico e de transporte, portanto eles tiveram que desde sempre aprender a lidar com estas duas variáveis nesta indústria, o que não foi nada fácil. A outra coisa que eu achei bastante interessante na primeira década da Nike, da Blue Ribbon, foi o facto de ele estar totalmente alavancado até ao máximo a toda a hora. Ou seja, a empresa praticamente crescia quase 100% todos os anos, tinha crescimentos maciços, não é? Estava sempre a crescer, e o Phil Knight pegava em todo o dinheiro que fazia de lucro e pedia mais de dívida a seguir para duplicar o inventário, e estava constantemente a fazer isto. Portanto, todos os anos ele comprava 100 sapatos, vendia aos 100 e depois pedia com o lucro, pedia para 200 e depois com o lucro pedia 400. Portanto, isto na verdade bastava falhar uma vez, não é? Ele estava totalmente sempre alavancado. Portanto, se falhasse uma vez a empresa ia à vida, não é?
E a empresa efetivamente teve vários momentos de quase morte, né? Porque precisamente pelo facto de ele estar sempre totalmente alavancado a toda a hora. Os bancos não lhe queriam emprestar dinheiro, porque ele não tinha equity, né? A empresa estava sempre sem equity nenhuma, e os bancos tinham muita dificuldade na altura em emprestar dinheiro. Não é, também era bastante mais difícil o acesso ao capital na altura do que é hoje. E ele, na cabeça dele, não fazia sentido aquilo de outra maneira, porque ele sabia que a procura existia. Portanto, haver esta dualidade de eu sei que estou sempre no risco, não é? Alavancado e a qualquer momento isto pode ir à vida, mas a mim não me faz sentido nenhum não estar, porque eu vou vender 10 milhões de sapatos este ano, pá, eu sei que a procura é de 40. Se eu tivesse 40 milhões, eu conseguia vender os 40 milhões. Portanto, porque é que eu hei de estar a tirar o pé do acelerador, não é? Eu sei que a procura existe. E do lado dos bancos, eles só viam que todo o dinheiro que estava emprestado só tinha como garantia ténis. Podiam estar na moda agora, mas como demoravam 3, 4 meses a chegar, talvez já não estivessem na moda 3, 4 meses depois. Portanto, aqui eu acho que o livro explora isso muito bem, o facto dos bancos na altura serem hiper mega conservadores e o Phil sempre com a corda no pescoço a tentar espremer todos os empréstimos e pá, ele fala também, dá bastantes exemplos de como é que ele sujeitou a vida pessoal em prol da Nike e ele limitava também os seus próprios custos ao máximo para reinvestir tudo na empresa. E portanto, este esforço ao nível pessoal também é notável e está muito bem escrito no livro. Claramente que foi uma política totalmente arriscada, mas eu acho que de outra maneira também não. Olhando aos dias de hoje, se calhar a empresa não teria vingado não fosse assim, mas que na altura, não é? Claramente era uma estratégia que parecia que mais tarde ou mais cedo ia arrebentar, porque bastava um ano não conseguir vender os sapatos e tinha que fazer um write-down ao inventário enorme, e à vida, não é? Entrava em insolvência. Portanto, não sei como é que é estar durante décadas, não é? Quase 2 décadas a viver assim. Não deve ter sido nada fácil, não é? Em termos de estabilidade económica para o Phil Knight e para a vida dele. Outra coisa, outro dos pontos que eu acho bastante interessante é que os primeiros 20 anos quase da empresa, se calhar não são 20, mas são para aí 15, né? Eles vivem sempre como uma revendedora de sapatos de Tiger. Né? Os sapatos da Nike surgem como uma necessidade mais do que como uma tentativa de... Exato, uma visão ou uma tentativa de criar uma marca. Eles vão tendo vários problemas ao longo dos primeiros 15 anos no contrato de exclusividade. A empresa japonesa da Tiger por várias vezes tenta dar a volta e arranjar outras pessoas. E até que há ali um momento mesmo fraturante, em que há uma nova administração e que essa administração, o Phil Knight descobre, não é? Que eles estão mesmo a tentar assinar contratos com outras pessoas para vender sapatos. Há um momento em que o Phil Knight, até numa reunião, esse japonês vem cá e rouba documentos da mala do japonês e comprova que ele vem aos Estados Unidos não só falar com ele, mas que vem falar com uma data de outras pessoas. E, portanto, há ali um litígio, claramente, em que ele sabe que o querem tramar e ele próprio começa, então, a tentar ver como é que vai desenvolver os seus próprios sapatos. Porque sabe que mais tarde ou mais cedo aquela parceria vai desaparecer e que o vão queimar. E, portanto, a criação dos próprios sapatos e da marca depois Nike surge como uma necessidade e como uma tentativa de sobrevivência. Porque se isso não fosse assim, muito provavelmente eles iam desaparecer, iam entrar em insolvência porque a Tiger ia-lhes tramar e dar a volta por cima. E, portanto, a criação efetivamente dos sapatos Nike é única e exclusivamente uma tentativa de sobrevivência da própria empresa. E como ele já tem muitos protótipos e o Bill Bowerman fazia muitos sapatos e testava muitos materiais, eles começaram a ver então outras fábricas para poder começar a fazer as suas marcas de sapatos e começaram a vender as suas marcas de sapatos Nike às escondidas, quando nem sequer o podiam fazer.
Eles começam a vender os sapatos nas lojas, e na altura não o podem, porque eles têm a exclusividade da Tiger, e também só podem vender teoricamente da Tiger. E portanto, a malta da Tiger descobre isto e rasga o contrato, começa então a vender com outras pessoas, eles vão para tribunal, não é? E depois há ali um processo de um ano e meio, em que eles estão em tribunal, quer no Japão, quer nos Estados Unidos. Eles a dizer que os japoneses estavam a quebrar o contrato porque já estavam a tentar negociar com outras pessoas, os japoneses a dizer que eles estavam a vender os seus próprios sapatos e que não podiam, e que era uma quebra do contrato. Pá, e isto está ali também durante um ano e meio, até que finalmente depois os tribunais dão razão à Blue Ribbon, né? E eles desse momento em diante recebem então um X da Tiger, mas começam então à séria a começar a só vender os seus próprios sapatos da Nike. E a coisa nunca para. E uma das coisas que ele diz muito gira é porque ele sabe claramente que os sapatos que eles estão a fazer ao início são piores do que os da Tiger. Ele acha mesmo que aquilo vai correr extremamente mal quando ele mostra os sapatos e começa a vendê-los. Mas as vendas são um sucesso enorme. E depois um dos primeiros funcionários, e que foi uma das pessoas também mais importantes da empresa, fica mesmo a questionar-se o que é que se está a passar ali, porque aquilo é realmente pior. E, no entanto, as pessoas estão-lhes a comprar aquilo tudo. E ele diz, o Phil Knight vira-se para ele e diz, não agoires, mas se eles estão a comprar, deixa-os comprar. E o Johnson, que é este funcionário, diz isto, isto está aqui qualquer coisa que não bate certo. E foi ter coisa com as pessoas que estavam a comprar, e foi perguntar, porquê é que vocês estão a comprar estes sapatos? Efetivamente, porque não tem a qualidade que nós estávamos habituados, mas vocês estão a comprar isto. E eles dizem que eles estão a comprar os sapatos porque se vem da Blue Ribbon, a coisa, eles sabem que aquilo é aquilo que eles pregam, não é? Ao contrário das outras empresas. Porque eles nunca falharam em termos de honestidade, sempre foram diretos, sempre disseram tipo, as vantagens e desvantagens que tinham, e eles queriam continuar a fazer negócios com a malta de Blue Ribbon porque sabiam com eles podiam contar. E isto depois dentro da empresa surge um bocado como uma revelação, não é? De quem diria que dizer a verdade afinal ia ter benefícios em termos de negócio. Eles eram também transparentes em relação a estes novos sapatos, os primeiros Nike, serem de qualidade inferior. Sim, e sim, mesmo assim, ok, vocês são transparentes, são qualidade inferior, mesmo assim nós queremos porque acreditamos em vocês e porque eventualmente surgirá sapatos melhores também, não é? Yeah. E pronto, e depois, desde que eles apresentam os sapatos da Nike, eles efetivamente eles têm um nome já, a empresa Blue Ribbon já tem 15 anos nesta altura, ou 10, e portanto eles já têm um nome no mercado e eles conseguem introduzir então a sua gama, o seu produto de sapatos, e aqui as vendas descolam rapidamente. E ao ganharem depois em tribunal contra a Tiger, eles têm tudo, não é? Para a empresa prosperar daí para a frente. Depois finalmente tem um bocadinho de equity. Finalmente tem um bocadinho de equity. Ainda tem ali algumas dificuldades financeiras, em que há ali uma altura em que os bancos cortam ligações e eles vão falar. Eu achei interessante porque eles vão falar com uma das training companies, né, que hoje em dia está muito na moda porque o Buffett e a Berkshire tem 7,5%, o que é das 4. É Mitsu, não é? Foi a Mitsu que eles anunciaram. Sim, exatamente. Como os bancos não lhe emprestaram, eles foram falar com uma das training companies que lhes forneceu o crédito para tudo o que eles precisaram daí em diante. Até depois ganharem uma determinada dimensão e depois voltarem a ter contas bancárias e a funcionarem como uma empresa mais sólida em termos financeiros. Mas, portanto, um ponto interessante é esta dos próprios sapatos surgirem como uma necessidade e da empresa ter vivido os primeiros 20 anos de construção sempre na corda bamba e mesmo assim ter prosperado. E pronto, e depois, além disso, ele faz uma reflexão aos dias de hoje, né, da empresa, e obviamente que a empresa ganha uma dimensão que ele nunca pensou vir a ter. Ele também menciona o momento em que a Nike passa a ter mais vendas do que a Adidas, que é o seu eterno rival desde o início, e que parecia um bocado impossível de alguma vez acontecer, mas que hoje em dia a Nike
tornou-se a maior empresa, não é, de sapatos desportivos e bateu a Adidas, que era o grande gigante da história. E efetivamente foi uma empresa cheia de percalços e cheia de dificuldades, né? E é uma história interessantíssima de empreendedorismo da parte de alguém que tem uma postura totalmente peculiar para a altura e que também faz parte do ramo da indústria desportiva, como corredor e com uma data de conhecimentos de sapatos e de corridas de altura. Portanto, ele tem ali tudo, não é? Há ali um conjunto de fatores únicos que o tornam uma pessoa indicada, né, para poder criar uma marca de sapatos suficiente para competir, não? Com a grande Adidas e Nike, e com a grande Adidas e com a Puma. E eles todos eram um bocadinho outsiders, não era? Ele era o único desportista naquele núcleo fundador, porque a maior parte dos outros eram pessoas que gostavam de desporto, mas que não faziam desporto. Portanto, até havia alguns com excesso de peso. Portanto, eram sempre pessoas que, muitas delas foram rejeitadas de outras marcas pela sua aparência e o Phil acolheu-os e criaram aquela mentalidade de outsiders que acabou por resultar muito bom, de outcasts. E hoje em dia, por acaso, só para adicionar uma curiosidade, eu tenho um amigo meu que trabalhou na Nike cerca de um ano, qualquer coisa, e essa mentalidade desportista lá é inacreditável. Eles, imagina-me, aqui em Hilversum, que é uma das sedes aqui na Holanda, eles param a meio do dia, se for preciso, para ir jogar a bola e correr e não sei o que. Ou seja, o pessoal que trabalha na Nike tem mesmo essa cena de atleta dentro deles, que é super engraçado. Eu acho, não sei, parece-me uma empresa muito, muito interessante para trabalhar, para quem gosta de desporto. E é isto, meu. Está aqui fechado o meu tema, mas achei um livro interessantíssimo, vale a pena para quem gosta de menos finanças e mais até de empreendedorismo. Sim. Para finanças tem aquela grande takeaway que estavas a dizer, o quão difícil é crescer muito em negócios em que precisas cada vez mais capital à medida que cresces, né? Para financiar todo o inventário, eles basicamente precisavam mais capital. E depois tem outros detalhes espetaculares. Ele inclui lá detalhes como negociou a marca Jordan, com Michael Jordan, por exemplo, e muitos outros atletas. Portanto, acho que eu, apesar de não seguir o desporto com grande afinidade, há detalhes que gostei bastante e eu acho que quem gosta verdadeiramente de desporto ainda vai gostar mais. E tens também a história do Nike do logo, se me permites só adicionar, que era, acho que era uma designer tipo estudante ou que ainda não trabalhava e tal, estagiária, exato, e ele paga-lhe em ações futuras e ela nunca vende aquilo e depois tipo, fica milionária só por ter X ações, por ter feito o famoso swoosh, não é? Que é o símbolo deles. Também é um pormenor ótimo e uma perfeita forma também de concluir aquela conversa que estávamos a ter, quão difícil é holdar, e esta senhora fez, não é? Segue também o caminho da conversa de ter opcionalidade, não é? O facto dela ter mantido foi algo que não deu muito trabalho, apesar de ser um logotipo espetacular, e fez da vida. Claro, I risk, I reward, basicamente. Jorge, é isso, não? É isto. Jorge, muito obrigado por teres vindo, gostávamos muito de ter-te aqui. Igualmente, obrigado a vocês. E até uma próxima vez. Cada vez que, nem que seja para prestar contas aqui ao teu patrão. Sim, exato. Sim, aí adiciono só que, pronto, ou seja, eu fiz podcast com o Jorge, não como de giro, dar aquele legal compliance. A minha namorada é compliance officer, se eu não digo isto no final do podcast, eu acho que ela acabava comigo ou expulsava-me de casa. Mas que sim, ou seja, também foi um prazer ótimo e claro, e quem quiser falar sobre estes temas, eu tenho muito gosto mesmo e são temas que me apaixonam um bocadinho e por isso é que eu gosto de trabalhar na Digit, porque acho que é um fit fixe nesse sentido e obrigado aos dois novamente por me receberem, que foram um par de horas bem passadas.
Obrigado. Obrigado a ti e um abraço e ótimo feriado, pessoal, e ótimo fim de semana. Um abraço. Um abraço. É isso.